Continuação, aula, parte 3, artigo 124 da Constituição Federal, que diz: a Justiça Militar, a ela compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Chamo a sua atenção agora para o artigo 124 da Constituição Federal, que diz que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Chamo a sua atenção agora para o artigo 9º do Código Penal Militar, do CPM, Decreto-Lei 1001, né, de 21 de outubro de 69, que passou a ter a sua eficácia, né, a sua vigência a partir de 1970, e ele trazia, o artigo 9º, um rol, né, que eu vou ler agora para vocês no inciso 1, um rol bastante enxugado de quais eram os crimes considerados de competência da Justiça Militar, ok? Só que isso mudou, né? Isso mudou quando? Em 2017, quando a Lei 13.491, a famosa Lei Geral da Copa, que era, diga-se de passagem, para se valer apenas em um período, né, de tempo, claro, no período da Copa, da vigência da Copa, né? Ela foi, pelo Michel Temer, convertida numa lei definitiva. Ele vetou, ali modificou-se no seu veto a parte em que era para ser temporária. Ele mesmo havia, diga-se de passagem, feito uma obra, um livro, combatendo a modificação no veto, a conversão através de veto do tempo da norma, de temporária para definitiva. E ele mesmo pecou naquilo que ele mesmo combatia, ok? Mas isso é um contexto histórico, diga-se de passagem. Nós estamos tratando do artigo 9º, Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 69, que diz: consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este código. Que código? O Código Penal Militar, ora. Quando definido de modo diverso na Lei Penal Comum. Então vai considerar crime militar, né, os crimes que o CPM traz, né? Ainda que definido de modo diverso na Lei Penal Comum. Então, se o militar ele comete um crime, né, e está disposto de modo diverso na Lei Penal Comum, vai prevalecer para ele o Código Penal Militar, tá? Ou não previsto. Ainda que não esteja previsto em uma legislação penal comum, o Código Penal Militar, né, haverá de ter a sua força, a sua incidência sobre a conduta daquele agente, né, que praticou algum fato típico, ou seja, algum fato previsto no Código Penal Militar. Isso é chamado, a isso é dado o nome de crimes propriamente militares. Então, os crimes propriamente militares, por exemplo, o crime de deserção, o crime de traição à pátria, o crime, né, outros crimes de dormir em serviço, esses crimes propriamente militares são crimes. Isso quer dizer que são crimes que somente o militar pode cometer. Agora, um crime impropriamente militar é aquele crime que pode ser encontrado também no Código Penal Comum, tá ok? Então vamos lá. O inciso 1º está dizendo: considera-se crime militar em tempo de paz os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou quando nela, na Lei Penal Comum, não é previsto. Qualquer que seja o agente. Pode ser civil, pode ser militar da reserva, militar reformado, pode ser militar da ativa, não importa. Qualquer que seja o agente incorreu em algum fato tipificado como crime no Código Penal Militar, ele vai responder, mas até civil pode ser, sim, se ele cometeu um crime contra justiça, contra as Forças Armadas, né, ali contra a Justiça Militar da União, aí sim ele pode responder, tá, como réu no polo passivo da demanda, no caso dele cometer um crime contra a Justiça Militar da União, Marinha, Exército, Aeronáutica, ok? Agora, o artigo 9º, inciso 2, diz assim: os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, quando praticado. Aqui é que está o X da questão. Considera-se crimes militares em tempo de paz não somente os crimes propriamente militares, aqueles crimes que já tinha previsão no Código Penal Militar, mas agora tudo que for crime previsto em legislação esparsa e extravagante é crime militar para efeito de incidência de competência da Justiça Militar da União ou dos Estados. Então foi ampliada a competência da Justiça Militar, tanto União quanto dos Estados. Isso que vale dizer que todos aqueles processos que corriam investigados pela Polícia Civil, que corria para a Justiça Comum, eles foram, em 2017, recambiados para a Justiça Militar, porque a competência desta passou, né, a ser. Então, imagina o tanto de processo que a Justiça Militar dos Estados da União recebeu para deliberar, para investigar, para julgar, porque mudou a incidência da competência, tá bom? Então, em 2017, nós temos o advento da Lei 13.491, que ela é um marco, né, que deve ser considerado dentro do Código Penal Militar. E diz que os crimes previstos neste código, era só isso aqui. Então era assim, o artigo 9º e esse pedacinho do inciso 2, que dizia: considera-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste código, ponto final. O que acrescentou, o acréscimo é aqui: os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal. Então todos os que for previstos na legislação penal, ou seja, o crime de tortura, a lei de abuso de autoridade, todos esses crimes que um militar cometia antes de 2017 ou até 2017 e era julgado pela Justiça Comum, foi recambiado para a Justiça Militar, para que a Justiça Militar venha julgar e dizer respeito sobre dando ampla defesa e contraditório, dizer o direito, dizer a jurisdição, né? Que diga-se de passagem, jurisdição é a atividade do Estado, né? A atividade do Estado exercida por intermédio do juiz, que este juiz busca pacificar os conflitos na sociedade pela aplicação da lei ao caso concreto.
E isso, né, essa competência de dizer o direito passou da justiça comum para a justiça militar com o advento da Lei 13.491 de 2017. São essas as considerações para que nós possamos assim entrar propriamente dito no artigo 9º, no inciso 2 e seguintes.